Olá, boa tarde. Durante a 12ª reunião ordinária foram votados e aprovados 9 projetos. Veja o resultado da sessão. Aprovado 3 projetos de decretos legislativos de autoria do vereador Pastor Elias Azevedo. As propostas concedem 2 diplomas de mérito educacional ao professor Darcy Ribeiro e diploma Ellen Keller. Aprovado também um projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Pedro Tourinho, que concede 2 medalhas Laudelina de Campos Melo. Em primeira votação, foi aprovado o projeto de lei do prefeito que institui o programa de supervisão em atividades de estágio e internato feita por alunos de instituição de ensino superiores privadas na área da saúde. O 7º item aprovado concede título de cidadão campineiro e é de autoria do vereador Luiz Carlos Rossini. Aprovada também a denominação da Rua Santos Anca, uma via pública do município de Campinas, de autoria do vereador Gustavo Peta. E, por fim, foi aprovado o projeto de lei do ex-vereador Thiago Ferrari, que denomina Caio Henrique Ramos a pista de skate localizada na Praça de Esportes Dr. Oreste Querstas, no distrito de Barão Geraldo. E hoje é dia do ouvidor e a Câmara lança mais um canal de comunicação entre o cidadão e o Legislativo, uma linha 0800. A Câmara de Campinas aproveitou o Dia do Ouvidor, comemorado em 16 de março, para lançar mais uma ferramenta de comunicação com os moradores da cidade. A partir desta quinta-feira, o Legislativo Campineiro passa a disponibilizar um canal de telefone 0800. O ex-vereador Tadeu Marcos, que assumiu o cargo de ouvidor da Câmara, fala sobre as funções do setor. O ouvidor foi uma figura que surgiu, o chamado ombudsman, quando ele surge na iniciativa privada. No Brasil nós temos aí a Ródia, que foi uma das primeiras empresas, isso há décadas atrás, a criar essa figura do ouvidor, que era um canal de diálogo entre o cidadão que absorvia o produto daquela empresa e sugestões de um acompanhamento, como se fosse um pós-venda daquele produto. No nosso caso, nós estamos falando de serviço público, onde a ouvidoria ela nasce derivada da lei de acesso à informação. Ela é um canal onde o senhor, onde a senhora, onde o cidadão, ele tem acesso até as funções, até o funcionamento da casa, no nosso caso, da Câmara Municipal de Campinas. Além do 0800, que está sendo lançado hoje, a Câmara já possui outras maneiras para que os munícipes possam buscar informações, conhecer melhor o trabalho da casa, tirar dúvidas, fazer sugestões e até mesmo fazer denúncias. O horário de atendimento nesse telefone é o horário de funcionamento do Legislativo, das 9 às 17. Nós temos também o e-mail, que o senhor pode usar durante 24 horas, ele está sempre à disposição. Nós temos o atendimento presencial, o senhor pode procurar, a senhora ou o senhor podem procurar o prédio do Legislativo aqui na sede, na Avenida da Saudade 1004, onde a equipe da ouvidoria estará inteiramente à disposição para atendê-lo pessoalmente. De acordo com o ouvidor da Câmara, todo o sistema implantado para o novo canal de comunicação entre a equipe da ouvidoria da casa e a população teve custo zero. Nós já tínhamos um contrato com uma empresa telefônica e dentro desse contrato, por tratar essa lei de informação, o nosso serviço de tecnologia da informação foi buscar essas linhas 0800 com custo zero para o Legislativo. Custo zero para o cidadão que vai usar e custo zero também para o Legislativo. O telefone que eu vou repetir novamente, que é o 0800 20 30 40 meia dúzia. E o prefeito Jonas Donizete lançou ontem as ações previstas para os próximos 4 anos. O tema central foi a inovação. Com a presença de 20 vereadores e o presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, o prefeito Jonas Donizete disse que vai precisar do apoio de todos os setores para fazer a cidade sair da crise. Com o slogan desta gestão, a força da inovação, ele lembrou que a Câmara dos Vereadores terá um papel importante na aprovação da ARI,
que é a criação da autorização responsável imediata para os empreendimentos imobiliários. Nós reunimos aqui hoje uma representatividade da sociedade de Campinas, o empresariado, o setor produtivo, a parte também das universidades, Câmara de Vereadores. Nós abordamos de onde viemos, como nós pegamos a cidade, os passos que demos para chegar até onde chegamos agora e as ações que nós pretendemos fazer nos próximos 4 anos de mandato. E para fazer isso, nós vamos ter um lema. Qual é esse lema? Campinas, a força da inovação. Diante da crise política e financeira que o país vive, o vereador e líder de governo Marcos Bernardelli acredita que Campinas vai ter que se reinventar para poder crescer. Olha, é um plano, pelos momentos atuais, eu posso catalogá-lo de audacioso. Eu quero crer que com o pedido que fez de ajuda, tanto da sociedade civil aqui representada, como também da Câmara Municipal, que nós nos ombreássemos para que essa locomotiva começasse a andar, vai depender de todos nós. É um plano audacioso e quero crer factível, o mais importante, factível. O vereador Vinícius Gratti lembrou que neste ano a Câmara dos Vereadores vai receber e debater o plano diretor da cidade, que é o elemento definidor dos objetivos estratégicos do desenvolvimento urbano e rural de Campinas. Eu acredito também que esse ano nós iremos discutir o plano diretor, lei de zoneamento, leis importantes para o município. Então, acredito eu que tudo isso vem para contribuir com esse processo de crescimento da cidade e, consequentemente, de inovação. Manhã tranquila na votação da escolha do reitor da Unicamp. Eu estive por lá por volta das 10 horas e conversei com a comissão organizadora do pleito. Os portões abriram às 9 da manhã para a escolha do reitor da Unicamp. Este é o segundo e último dia de votação. São 38.744 eleitores entre estudantes, professores e servidores e 5 candidatos. A votação fica aberta até às 8h30 da noite e agora a gente conversa com o Miguel de Arruda, que é presidente da comissão organizadora aqui desta eleição. Miguel, como está o comparecimento neste primeiro e no segundo dia da eleição? Ontem foi o primeiro dia da eleição, o comparecimento foi um pouco mais baixo, que observamos, não temos esses dados quantificados. E hoje o afluxo deve ser maior. Sempre lembrando que o voto é facultativo, por isso que é um pouco diferente a vinda para a votação. Facultativo para os 3 corpos, discente, funcionários e docentes. Mesmo assim, estamos recebendo um afluxo grande, que a gente observa um pouco diferente de outros processos de consulta havidos aqui na Unicamp. As eleições acontecem com papel, de forma tradicional. E agora, como que faz para o servidor, para o professor e também para o estudante saber o local de votação? Aqui em Campinas são 2 locais, o ginásio e o anfiteatro. E também que tipo de documento precisa trazer? Os locais, na verdade, são 5. É um local em Piracicaba, no campus Piracicaba, 2 locais em Limeira, em 2 campi, que a Unicamp tem em Limeira, e aqui 2 outros locais. A destinação de cada um dos votantes, de qualquer um dos corpos, discente, docente ou funcionário, é por proximidade do local. Que tipo de documento precisa trazer para votar? Aqui um documento, a carteira funcional nossa, tanto de estudante quanto de funcionário ou professor, e mais um documento, se houver necessidade, um documento com foto. Mas basicamente a carteira funcional, porque a nossa carteira funcional já contém uma foto. A votação começa às 8h30 da noite. Que hora termina, aliás, às 8h30 da noite? Que horas começa a apuração e até quando Campinas vai saber qual é o novo reitor da Unicamp? A votação vai até às 8h30 da noite. Diferente num local, no campus da FOP em Piracicaba. Lá termina às 5h30, porque o expediente em Piracicaba termina às 5h30. A urna de Piracicaba ou as urnas de Piracicaba virão para cá, para o ginásio multidisciplinar. Depois, no campus, nos 2 campi de Limeira, a votação termina às 8h30. As urnas desses 2 locais virão para cá também. E aqui, no ginásio multidisciplinar, encerraremos às 8h30. E aí aguardamos a chegada das urnas de Limeira e inicia-se o processo de contagem dos votos. E ele vai até que se termina. Historicamente, por volta da 1h30, 2 da manhã, termina o processo. E aí verificamos, se houver algum candidato com 50% mais um,
damos conta do processo de consulta em primeiro turno. Senão, haverá uma chamada para segundo turno, para o qual teremos mais um debate e mais outro processo de consulta nos mesmos locais, com 2 dias destinados a isso. E a gente observou, tem bastante gente fazendo propaganda dos candidatos aqui ao redor. Quais são as regras dessas eleições? As regras um pouco diferentes da eleição convencional nossa, civil. As regras aqui pode ter boca de urna, porém num espaço não próximo do local, 15 metros no mínimo da entrada do local. Obrigada pelas informações. Agora, só lembrando que o primeiro turno termina hoje. Se houver um segundo turno, a votação acontece dia 29 e 30 de março. O novo reitor vai ser empossado dia 19 de abril, depois que o governador Geraldo Alckmin assinar aqui o resultado das eleições. Da Unicamp, Gabi Prado, para a primeira edição do Jornal Câmara Notícia, com imagens de Márcio Marrom. Amanhã a gente atualiza o resultado dessas eleições para vocês. E na primeira parte da sessão de ontem, a CPFL Energia apresentou canais de comunicação com o consumidor. Nesta quarta-feira, por iniciativa do presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, aconteceu a primeira parte da reunião ordinária com a apresentação dos serviços ao consumidor oferecidos pela CPFL, a Companhia Paulista de Força e Luz. O gerente de negócios da empresa falou dos canais de atendimento à população. Outro ponto foi o canal aberto para o atendimento às demandas recebidas pela Câmara, que vão desde troca de lâmpadas, poda de árvores, até a inspeção, instalação e troca de postes. Nós fizemos recentemente um acordo com a Prefeitura, a Secretaria de Serviços Públicos, juntamente com o DPJ, em que a CPFL não vai lá para podar uma árvore, mesmo que esteja tocando na rede, sem o apoio do DPJ. Então, como é que funciona? Os senhores recebem uma solicitação de poda de árvore que está tocando num fio, está dando curto, saindo faísca. Vocês encaminham para mim, eu faço uma gestão junto ao DPJ, e o DPJ vai primeiramente no local e avalia se eles podem fazer essa poda sem a necessidade da CPFL. Se eles avaliarem que tem algum risco, eles acionam a CPFL. E aí sim, nós vamos lá com equipe, com caminhão, etc., fazemos a poda e livramos para que o DPJ faça a poda regulada e depois, se for o caso, da extração. O consultor de negócios, Sebastião Arcanjo, falou desse trabalho do atendimento às demandas vindas do poder público. É uma questão que a CPFL fez questão de manter e aperfeiçoar. Então, não é regra, podemos dizer que é quase que uma exceção no Brasil todo. O presidente da Câmara falou da responsabilidade do Legislativo, que muitas vezes acaba recebendo demandas como essas. A Câmara ela acaba sendo o porta-voz da população, recebendo todas essas demandas dos diversos bairros, e então é importante que os vereadores, assessores, funcionários da Câmara conheçam um pouquinho da estrutura da CPFL. Muitas vezes a população acaba não tendo a informação o que é da Prefeitura e o que é da CPFL. Quando se fala em iluminação, a gente sempre acaba direcionando a CPFL, mas, por exemplo, quando precisa numa iluminação numa rua, numa praça, é de responsabilidade da Prefeitura. Então, e muitas vezes a CPFL não tem como atender, até porque ela é uma empresa particular e para que isso aconteça, para que elas coloque essa iluminação, precisa ter um pedido do seu cliente, que no caso o seu cliente seria a Prefeitura. Então é importante distinguir os vereadores, a população ter essa clareza. Nesta quinta-feira tem 9 vagas no Centro Público de Apoio ao Trabalhador. Confira. Há vagas para bombeiro civil, costureira, costureira de máquina reta, mecânico de motor a diesel, operador de caixa lotérica, supervisor da confecção de artefatos de tecidos, couros e afins e técnico de manutenção. Para se candidatar às vagas é preciso que o candidato compareça a uma das unidades do CEPAT com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, e o atendimento é das 8 da manhã às 6 da tarde. No Ouro Verde, a unidade fica na rua Armando Frederico Reganeschi, número 197, no Jardim Cristina, em frente ao Banco do Brasil. No Campo Grande, o CEPAT fica na rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. Sempre lembrando que as vagas do CEPAT são atualizadas durante o dia no aplicativo CEPAT Vagas. E agora é hora de falar de esportes. Olha só,
Parece que tivemos um derby. Faz tempo que não acontecia, dessa vez nos bastidores. Boa tarde, Gabriel. É isso. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a vocês que nos acompanham. Olha, fazia tempo que Campinas não via um derby. Vamos acompanhar. Depois de anos de um bom relacionamento entre as diretorias, os presidentes Vanderlei Pereira, da Ponte Preta, e Orley Senna, do Guarani, se provocaram pelas redes sociais. O Guarani lançou o 4º uniforme, na cor grená, em homenagem ao Lanús, que venceu a Ponte Preta na final da Copa Sul-Americana de 2013. Em resposta, o presidente da Macaca disse que 4ª camisa lembra a 4ª divisão, que é para onde o Guarani vai voltar. E aí teve réplica do Bugre, tréplica da Macaca. Depois de anos de tranquilidade, a rivalidade Ponte Preta e Guarani se aqueceu nesta semana. Quem disse que em 2017 não teria derby? Foi o duelo da internet. Que disputa, hein? Que duelo pelas redes sociais. Os bugrinos gostaram do que o Orley fez, a torcida da Macaca se surpreendeu com a postura do presidente, mas no geral todo mundo gostou do que os presidentes falaram. Bom, enquanto os presidentes duelam pelas redes sociais, os treinadores Maurício Barbieri e João Brigatti seguem trabalhando. Sim, com certeza. A Ponte joga no sábado, 6h30, no Majestoso contra o Novo Horizontino, e o Guarani joga no domingo, 4 horas da tarde, contra o Penapolense. Mais um duelo, viu? Agora de torcidas. Vamos ver quem leva mais público aos jogos, se é a Ponte no sábado ou se é o Guarani no domingo. Essa rivalidade sim é saudável e interessante. E tem mais jogo também nesse fim de semana, Gabriel. Tem sim, no futebol feminino. Falamos semana passada que a partir de agora nós vamos aqui no Câmara Notícia cobrir o futebol feminino. Então, torcedor pontepretano, neste domingo, às 3h30 da tarde, no bairro Bom Retiro, em Valinhos, tem Ponte Preta e Vitória. Vale a pena prestigiar as meninas que estão se dedicando muito em um esporte que, por incrível que pareça, ele é amador. Futebol feminino no Brasil é amador, então ganham apenas uma ajuda de custo as meninas. Muito bacana, boa sorte a este projeto da Ponte Preta, que joga em Valinhos, reforçando. E a partir de hoje tem exposição aqui na cidade, aliás, o tema é mulher. Exatamente, a partir de hoje, às 7 horas da noite, no Museu do Esporte, que fica lá na Lagoa do Taquaral, na entrada pelo Portão 7, tem a exposição Mulher Campineira no Esporte. É uma mostra que reúne aí 50 fotografias de atletas femininas, claro, uma homenagem ao mês da mulher. Tá certo, uma bela homenagem. Legal aí a iniciativa do Museu do Esporte da cidade. A gente termina essa edição por aqui. Eu volto às 5 da tarde na segunda edição. Tchau. Tchau, tchau.